Queridos ouvintes, o que quero apresentar a vocês hoje é uma manifestação de fé. Quero trazer mais uma prova de que Deus ainda cura hoje, através de ações simples de manifestação da fé. Mesmo que eu tenha começado de forma um pouco complicada, vou tentar contar para vocês da maneira mais simples e rápida possível. Então, há vários anos, comecei a ter grandes problemas com dores nas costas e nos joelhos. Então, eu não conseguia carregar nem 10 litros de água em um balde, e isso já era demais para mim. Minha coluna doía bastante, e eu pensava que era por compressão. Por causa de um acidente que tive há muitos anos, minha coluna ficou comprimida. E eu pensei, é por isso que dói, fazer o quê? Mas aí, meus joelhos começaram a doer muito, tanto que eu não conseguia andar. E tudo isso que estou contando aconteceu em um certo momento, quando fui caçar. Então, me equipei com tudo e fui para a caça. E fui para um campo de canola, Tinha um observatório, mas antes de chegar ao observatório, tive que descer uma colina muito grande. Deixei o carro lá em cima, desci até o observatório, caminhei pelo campo e subimos juntos. Meus joelhos doíam tanto e eu disse, meu Deus, acho que não vou conseguir subir essa ladeira de novo para chegar ao carro. Estão doendo muito mesmo. E fui ao médico, eles me examinaram, não encontraram nada. Disseram que, por eu ter praticado muito esporte, meus joelhos se desgastaram e assim por diante. E comecei a me conformar com essa situação. Meses, talvez um ano se passaram. Indo caçar, com os joelhos doendo, eu disse, Senhor, nunca orei, nem ordenei pelos meus joelhos. Consegui chegar ao observatório no topo, com dificuldade. Meus joelhos doíam tanto que eu precisava pensar em outra coisa, porque não aguentava a dor. Então, comecei a pensar em outra coisa para não pensar na dor dos meus joelhos. Pensei, vou orar pelos meus joelhos. Nunca fiz isso. Fiz uma oração simples. Senhor, cura meus joelhos. Eles doem muito. Não consigo mais andar. E coloquei a mão neles. Conto esses detalhes para que pratiquem e vejam que funciona. Coloquei a mão nos joelhos e disse, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, joelhos, eu ordeno que vocês se recuperem. Eu dou ordem para que vocês se recuperem. Coloquei a mão, não aconteceu nada, e eu disse, fiquei assim e pensei, Senhor, quantas vezes o Senhor colocava a mão e as pessoas sobre quem o Senhor colocava a mão eram curadas. Mas nós, sendo humanos, nós colocamos, ordenamos, mas não acontece muita coisa. Talvez eu tenha falado com incredulidade. Para alguns nada aconteceu, nem senti melhora. E eu disse, Senhor, é isso, preciso aceitar que oramos. Impomos as mãos, ordenamos, mas quase nada acontece. Apesar de já ter vivido exceções. Sim, isso é outra coisa, com o fígado. Agora estamos falando sobre o joelho, e eu me resignei a isso, disse que é assim mesmo. Não aconteceu nada, porque eu ordenei. Também não tive muita fé, vou ser sincero, não senti nada, nem fé nem nada, simplesmente orei e ordenei. E agora, eu tentava pensar em outra coisa além da dor nos joelhos, porque eles doíam muito. E esticamos assim as pernas ao lado do observador. E comecei a pensar em como Deus fez este mundo tão bonito. Eu olhava para a colza, sentindo o vento vindo dela, pois caçadores sempre ficam contra o vento. Sim, vinha aquele vento quente, com cheiro de flores de colza, tão bonito. E eu louvei ao Senhor. Disse, Senhor, quanta beleza o Senhor criou neste mundo, tentando ignorar a forte dor no joelho. Senhor, quão bonito o Senhor fez este mundo e quão bem o Senhor fez tudo. É isso, também temos dores. Enquanto eu louvava o Senhor de coração e me alegrava com o que via, sentia o vento quente do campo de colza soprando em mim com aquele cheiro delicioso de mel, flores e pólen, muito bonito. Enquanto louvava o Senhor, após pedir,
Esperei cerca de meia hora ou uma hora, louvando durante esse tempo. De repente, surgiu na minha garganta uma só palavra: gota. Pensei, poxa, que palavra feia. Por que essa palavra gota me veio à cabeça? E eu fiquei pensando, o que significa a palavra gota? Lembrei que minha mãe, jovem, falava de alguém que teve gota. E eu disse, cara, que palavra feia, que palavra feia. E esquecida. Acabou. Chegou a noite, desci do observatório e voltei para o carro. Com dificuldade, parei a cada passo, pois não conseguia mais chegar ao carro. No final, cheguei e falei, Senhor, ainda bem que alcancei esse banco, porque já não conseguia andar e consegui entrar no carro. Viemos para casa, eu e minha esposa nos preparamos, fomos dormir, nos deitamos na cama. E ele esqueceu da palavra e eu disse, olha, enquanto eu louvava ao Senhor e me alegrava com o tempo bonito que estava lá fora e com a colza. A palavra gota veio à minha mente e me perguntei seu significado. Minha esposa logo pegou o celular para pesquisar. Ela diz que gota é uma doença de quem come muita carne de caça, e nós realmente comíamos muita naquela época. Falei, cara, presta atenção, talvez essa seja a minha doença. Meus joelhos doeram tanto quando eu disse isso, então eu não rezei, filha. Mas quando percebi o que significa gota, de repente senti como se alguém tivesse jogado água quente aqui. Joelho, tão quente, uns 50 graus. Falei, Lucy, meus joelhos estão ardendo, parece que jogaram água quente neles. Eu disse, cara, o que está acontecendo para eles estarem tão quentes assim? O que está acontecendo para meus joelhos esquentarem desse jeito? Naquele momento, senti na coluna o mesmo calor intenso, como se jogassem água quente nas minhas costas. Eu disse, cara, minhas costas estão queimando muito. O que está acontecendo comigo? E depois que acabou? Não sei se durou 1, 2 ou 3 minutos. Primeiro senti o calor nos 2 joelhos. Depois, o calor passou para a coluna e costas e parou. Não senti mais dor e pensei, uau, algo forte aconteceu. Meus joelhos ainda doem. Mas o que aquele calor fez? Deitada na cama sob o cobertor, pensei, será que esquentou meus joelhos? O que foi aquilo? De manhã, eles vieram. Eu me levantei, não sentia mais dor nenhuma. Mas o mais interessante era que minha coluna não doía mais. Eu achava que tinha compressão na coluna, mas minhas costas não doíam mais de jeito nenhum. Levantei baldes, vi que consigo carregá-los facilmente, posso levantar 20 quilos, posso levantar 40 quilos. Cara, mas é porque não sinto mais nada, absolutamente nada. Desde então, nunca mais senti dor nos joelhos ou costas. Até então, sempre pedi ajuda aos irmãos para carregar as coisas. Eles sabiam da minha dor na coluna e que não podia levantar peso, mas, depois daquele momento, não tive mais problemas. Levantando colmeias, já que sou apicultor, cada uma pesa 40 ou 50 quilos. Então realmente não senti mais dor nenhuma, não tive mais nada. Então, o que quero dizer para vocês? Podemos nos curar pelo poder do Senhor e por ações simples, sem muita fé, sem muita fé. Simplesmente, se fizermos o que a Bíblia diz, resistirmos ao maligno e sem grandes ações. Estou me preparando para ser curado? Seguimos o que o Senhor disse, impomos as mãos e ordenamos. Agora, quero encerrar para não prolongar o vídeo. Gostaria de ler para vocês algumas palavras de Efésios, capítulo, começando do versículo 12 até o versículo 14, inclusive, para que vejam que o Senhor me deu as soluções. Só precisamos agir pela fé. Não basta saber uma certa verdade, precisamos colocá-la em prática. Então, o fato de sabermos é bom, é muito bom, mas é insuficiente. Olhem o que diz aqui. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra os espíritos malignos nas regiões celestiais.
Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes. Depois de vencerem tudo, estejam, pois, preparados, tendo os lombos cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. É fundamental termos a verdade em nós. Sem conhecê-la, não venceremos o maligno. Portanto, é uma condição clara conhecer a verdade que está nas Escrituras. Estejam preparados, cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Portanto, devemos ser perdoados dos pecados, nos santificar e estar revestidos com a verdade para que possamos resistir ao maligno. E vejam que tudo o que lhes contei é mais uma prova de que Deus ainda cura hoje, através de ações simples de fé. Agradeço por terem me ouvido e que Deus os abençoe em tudo o que fizerem. Amém.